É difícil pensar nas crianças do futuro que não compreendam linguagem de programação, muito menos robótica. Essas aulas estão por todos os lugares e não poderia ser diferente em Mato Grosso do Sul. Mas tudo isso envolve material caro e de difícil acesso a muitos estudantes. Como resolver isso? Vamos tentar responder essa dúvida agora no MS em Pesquisa, a janela da ciência sul-mato-grossense. Está cada vez mais presente nas escolas e parece ser um caminho sem volta na formação curricular de estudantes. A robótica passa a ser conteúdo tão importante como o português e a matemática, e se adequando a um mundo em que a linguagem de programação é essencial para fazer frente às novas formas de conhecimento. A robótica é um contexto que já faz parte de vários ambientes, não só no ambiente educacional. E essa ideia de buscar alternativas, sem sombra de dúvida, para permitir que isso possa estar acessível a todas as comunidades, todas as escolas. Dois são os principais caminhos para se ter acesso à robótica. Ou você compra na internet, principalmente em sites chineses, kits Arduinos, que são pequenas peças que unidas e programadas criam movimentos. Outra opção é o kit Lego, mais dedicado ao público infantil, que é cada vez mais interessado pelo tema, mas tem um custo mais elevado entre os kits. Por ser custosa, a robótica predomina mais nas escolas particulares do que nas públicas. Como romper com esse ciclo e poder oferecer a disciplina a baixo custo é um problema que um grupo de pesquisa do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul pretende resolver, utilizando materiais baratos ou considerados lixo doméstico para criar robôs tão eficientes quanto os construídos com kits mais caros. Uma busca pelo conhecimento democratizado. Ela tem 17 anos, cursa o ensino médio técnico no Instituto Federal de Mato Grosso do Sul e já apresentou trabalhos dentro e fora do estado. E teve a possibilidade, mas não pôde ir, de apresentar suas descobertas em outros países. Zara Hiraoka Marques é quem está aqui com a gente hoje. Zara, muito obrigado pela sua participação. É uma honra estar aqui, de verdade. Bom, para a gente começar então, Zara, como que começou o seu contato com a robótica? Bem, no 7º ano eu tive a possibilidade de ir numa universidade e fazer um curso de robótica durante 2 vezes por semana, no ano todo. E foi ali o meu primeiro contato que eu tive nessa área. E foi algo que me tocou bastante, porque eu podia ver algo fruto do meu trabalho, montar ali o robô, programação, e eu vi que era algo que eu queria muito para mim. Quando eu entrei no Instituto Federal, eu tive a possibilidade de participar de um grupo de robótica, e ali nós trabalhamos com Arduino, que é uma placa que executa basicamente os códigos que nós programamos. E nós expandimos isso, nós também implementamos outras equipes de robótica dentro do Instituto. Só que o que nós verificamos? Era um custo muito alto, porque nós, primeiramente, não tínhamos um professor ali nos auxiliando, falando o que poderia dar certo, o que poderia dar errado. Então, o que aconteceu? Nós queimamos muitas placas, muitos robôs acabavam quebrados, nós tínhamos que comprar outros. Isso no curso lá na... Não, isso daqui já foi dentro do IF. Lá nós mexemos com Lego, que é um pouco mais simples, só que também o custo dele é muito mais alto. Bom, e falando do custo, como que é hoje? Olha, um kit Lego, ele é difícil de ser encontrado também e ele chega a custar facilmente uns R$2.000 para você ter e você fica restrito ao que vem no kit. Porque você não pode sair inventando muitas coisas. Ele executa um X número de coisas que você pode fazer com ele. Então, você não pode sair inventando muita coisa. O Arduino, que é uma placa, é difícil você encontrar um kit pronto, então você geralmente tem que comprar de vários sites. Isso acaba elevando o custo dele. E quando a pessoa não tem conhecimento também, que acaba queimando várias coisas, que foi o caso que aconteceu com a gente inicialmente. O custo dele varia de cada um cria o Lego é mais caro. O Lego é o mais caro, sim. Mas um Arduino pode ser igualmente tão caro, dependendo das funções que você quer atribuir a ele. Você pode chegar a gastar, não sei, R$400, como você pode gastar R$1.000, R$2.000, vai dependendo do que você quer que ele faça. E já vem pronto, né? No caso do Lego já vem só para montar. O Lego você pega, monta ele normalmente, você tem o código e ele executa normal. O Arduino você monta parte por parte. Bom, aí então, naturalmente, partindo disso, você percebeu esse custo e você começou a pensar, como que eu vou reduzir, foi isso? Sim, exatamente. Eu com meu colega,
que ele, infelizmente, ele teve que parar do nosso trabalho por conta de outras atividades. Mas nós pensamos, o que nós poderíamos fazer para que esse custo seja reduzido? Porque ele acrescenta muito numa vida de uma pessoa, como ele acrescentou para mim. Ele trouxe conhecimentos na área de eletrotécnica, de mecânica, de informática, na área de programação. Por exemplo, eu cheguei no IF já sabendo programar por conta da robótica. Eu soube trabalhar em equipe. Então, foi diversas áreas que foi desenvolvendo dentro. E eu queria ter uma possibilidade de todo mundo poder ter acesso a isso. Então, a partir daí que nós surgimos também. E aí nós pensamos, quais foram os 2 problemas que nós verificamos? O alto custo e o outro foi a falta de alguém ali nos auxiliar. Então, nós pensamos em desenvolver um projeto que pudesse aliar esses 2 problemas, e solucionar, no caso, o que nós verificamos. Bom, então, quanto aos custos, né, a parte tátil da coisa, os objetos, qual foi a primeira solução que você pensou? Então, o que nós verificamos que tinha mais custo é o chassi, que é basicamente onde o robô ele é montado, os motores que fazem o robô ir tanto para frente, para trás, se movimentar, e a placa dele, que é a Arduino, e a Shield. A Shield ele serve para você controlar os motores. Se você quer que ele vá para frente ou para trás, ou você quer que regule a velocidade, você precisa dessa Shield, que ele basicamente atribui novas funções para a Arduino, que no caso essa faz controlar os motores. E a partir daí nós fomos atrás para pensar o que nós podemos substituir, porque para comprar ele é muito caro. Então nós fomos atrás, fomos no lixo eletrônico, fomos buscar. Então, por exemplo, o motor. Em vez de comprar, nós pensamos em pegar motores de impressora, que pode encontrar impressora velha. O chassi, nós pensamos em pegar, por exemplo, pote de sorvete, CDs, capinhas de CDs, que logo eles também não têm custo nenhum. A Shield, nós mesmos desenvolvemos uma. Então, em vez de comprar ela, nós recriamos ela, mais simplificada, obviamente, e logo o custo dela foi baixando. Então, de pouquinho em pouquinho, nós verificamos que a gente conseguia realmente ter esses custos bem mais baixos. Bom, eu acredito que tenha sido bastante difícil não, desafiador, pensar que peça que eu posso encontrar no lixo eletrônico que pode substituir isso. Teve que usar bastante raciocínio, né? Sim, nós fomos atrás para entender o que tem em cada componente eletrônico que nós temos. Porque o Lego vem, é que nem o Lego, aqueles pecinhas a gente monta e está pronto. Isso que nós pensamos. O Arduino também ele expande muito a nossa visão, entendeu? Porque o Arduino, a Lego, desculpa, querendo ou não, ele está pronto ali, você só faz o que está ali. O Arduino não, ele usa a sua mente, você tenta buscar as coisas que ele podem fazer, as alternativas. Nós fomos pesquisando o que tem numa impressora? Tem um motor, ele é forte, então nós podemos usar. O que tem no micro-ondas? Porque ele tem um motorzinho ali também para girar, só que ele gira muito devagar. Então a gente foi pesquisando, foi entendendo cada material para saber se era uma alternativa viável ou não para ela. O chassi, por exemplo, se substituíram por uma tampa de pote de sorvete. Sim, essa é uma das alternativas. Quais outras? Então, o que nós pensamos é assim, um aluno, ele pode para um robô ter diversas possibilidades. Por exemplo, para mim eu só quero fazer um robô ir para frente e para trás. Ou um menino pode querer, por exemplo, criar um robô para carregar material para uma pessoa deficiente. Depende muito também da função que eu quero dar para aquele objeto. A gente não queria ficar restrito só um material. Então eu falo assim, esse é a sua alternativa, toma aí esse é o pote de sorvete, essa alternativa você só usa isso. Não. A gente queria encontrar várias alternativas para vários tipos de robôs que ele pode criar. Isso vai da imaginação de cada um. Nosso papel era ali mostrar que existem alternativas, que você não pode ficar restrito ao mais caro, que é o que a gente vê. Que ele pode construir o robô não tendo muito, tendo coisas do cotidiano. Então, por exemplo, eu falei ali do pote de sorvete, mas também tem capinha de CD. Em lixos eletrônicos você encontra a parte de um driver de disquete, que ele é feito de metal, e eles não têm custo nenhum, ao contrário que você compra, que você pode gastar 100, 200, 300 reais numa simples placa que a gente pode ser substituída por um pote de sorvete. Bom, a gente até mostrou na reportagem, no comecinho do programa, vocês, em vez de comprar a placa Arduino pronta, você pegou a placa e você mesmo construiu todas. Sim, a Shield. Você mesmo, isso barateia também, né? Com certeza, porque, nós fizemos o próprio design dela, nós fomos atrás para fazer todo o circuito dele. Ele reduz porque primeiro que nós tiramos muitos componentes dele que nós verificamos que não precisava. E a partir daí, como nós compramos ele um por um, então o custo ele baixou bastante, sim.
Bom, se a gente falar de dinheiro, então, um Arduino eu gastaria o quê? Uns 300, 400 reais? Eu comprando tudo por site? Facilmente. E Se você não fizer erro nenhum, você conseguiu o robô de início ao fim. Não queimar nada no meio do caminho. Isso, que é quase raro você fazer. E eu, adaptando essas peças, indo a lixos eletrônicos, readaptando tudo, você acha que eu consigo fazer por quanto? Olha, se eu imaginar que você readaptou tudo, você não usou quase nada de comprado, eu diria... A placa nós não temos noção porque nós não desenvolvemos ainda a placa em si, então eu teria que comprar ela. Mas nós compramos uma versão simplificada, que é mais barato, chega a custar uns 20 reais. Eu estaria que você conseguiria fazer com uns 30 reais, 40 reais, fácil. E aí, readaptando tudo. Aí, então a gente tem o kit Lego, que Sim. tem uma função. Tem o Arduino, que eu compro as pecinhas para cumprir uma determinada função. Sim. Esse que eu crio com essa reciclagem que eu faço, ele é mais frágil? Olha, sim, o Arduino, o Lego, ele tem essa vantagem que ele é bem resistente, porque as pecinhas dele são boas, né? Até que você paga quase R$2.000 por um kit, então o produto que vem sim, ele é bom. Os sensores dele são Mas não mais... é frágil no sentido de que, putz, eu quero programar um carrinho para seguir em frente e obedecer algumas curvas. Ele vai bater e já vai parar de funcionar. Isso não vai acontecer. Não. Isso depende do robô que você construir. Se você construir um robô mais fraco, isso pode acontecer, mas também pode acontecer com o Lego, por exemplo, entendeu? Vai depender de como você construir o seu robô. E assim vai atiçando ali a mente de quem está construindo Isso. aquilo Você, lá, buscando exato. solução. Você, por exemplo, constrói um robô e ele bate na parede e quebra. Putz, vamos pensar numa alternativa, que ele possa não acontecer, colocar algo do lado, colocar sensores para evitar. Isso desperta a criatividade do aluno também. Agora falando da função. Eu programar um robô construído com material reciclado para cumprir uma função e cumprir eu consigo fazer a mesma coisa que eu faria com o Lego? Olha, eu quero que você cumpra um trajeto, que você pare em tais pontos. Isso é possível até com um robô reciclado de 40, 50 reais? Com certeza, nós fizemos isso. A mesma coisa? Sim, porque esse é o objetivo, que você possa realmente estar ali lado a lado com um robô de R$2.000, um robô de 50 e executar as mesmas coisas. Então, esse é que nós propomos. E sim, é bem possível. Um outro viés do trabalho de vocês era buscar uma solução barata. Sim. Outro era ter alguém que pudesse explicar aos estudantes das escolas públicas como construir e buscar soluções. Como que vocês resolveram esse problema? Então, nós pensamos assim, ok, nós temos todos os materiais possíveis disponibilizados por R$40. Então, mas a gente não pode simplesmente, toma, se vira agora. Porque não é tão simples assim. Existe uma série de coisas que ele precisa aprender para saber como utilizar cada material. Então, nós pensamos, inicialmente nós fomos ao NAS, que é uma escola um núcleo de alunos. Que é o núcleo de habilidades por dotação. Isso. E nós fomos lá e implementamos o nosso trabalho. E inicialmente nós fizemos slides, e cada slide era um pouquinho de aula, tinha as aulas, tudo. Mas o que a gente queria? A gente não queria falar assim, ó, agora a gente já vai direto te ensinar a fazer um robô seguir linha, que é uma linha preta, o robô geralmente segue a linha. Não, a gente tem que ensinar desde o básico, porque nós temos que imaginar que o aluno ele não tem nenhum conhecimento sobre programação, ele não sabe o que é um robô, às vezes, na maioria das vezes. Então, nós voltamos desde o início, nós explicamos do que é um robô, das diversas possibilidades do robô, que às vezes a pessoa pensa no robô que é simplesmente aquele troço gigante, sabe, imagina as coisas malucas. Não, uma coisinha simples do cotidiano pode ser um robô. E nós começamos a partir daí. A placa Arduino, nós não levamos ensinamos eles a fazer um robô rodar. Nós ensinamos a, por exemplo, acender um LED. E a partir daí foi crescendo. Não, agora vai fazer um semáforo com LED. Aí agora, não, beleza, agora você vai aprender a ligar um sensor. Então, fomos levando etapa a etapa. Porque isso que a gente tem que trabalhar é muito fácil quando você mesmo tem todo o conhecimento, mas como é que eu vou transmitir isso? Isso até foi uma das dificuldades que a gente encontrou. Então, nós levamos para o NAS, nós demos essas aulas, nós verificamos os pontos fracos e fortes, e a partir dele nós queríamos construir um site que eles tivessem esse passo a passo. E ensinando desde o básico até o robô se movimentar, desviar de obstáculo, mas também dar desafios para ele, não ser tudo de mão dada, assim, toma aqui. E por enquanto dando certo essa experiência. Sim, tem dado muito certo. Inclusive, uma menina que participou do nosso curso, ela agora está desenvolvendo a robótica lá, ela está coordenando o grupo dela de robótica, ela já sabe tudo o que fazer, já montou o robô dela, inclusive com materiais, outros materiais, né? Legal, Zara, eu vou fazer uma pequena pausa, nós voltamos daqui a pouco.
Então, Zara, voltando para a nossa conversa, você acha que a robótica ela vai ser o futuro, a disciplina, uma das mais importantes na sala de aula? Olha, eu acredito que a robótica em si ela é muito importante, mas tem muita coisa por trás dela. O que eu quero dizer? Eu acredito que a educação, ela não é simplesmente você, sei lá, ir bem numas provas, aí você pega, passa uma faculdade você vai, acha um emprego. Não. A educação, ela abre portas. E existe muito para ser explorado, existe muito que ter ser feito nesse mundo. E a educação, ela está ali para isso, para nós enxergarmos as nossas possibilidades. E pela robótica é uma forma de você chegar nesse caminho, entrar nesse caminho. Eu iniciei, por exemplo, minhas pesquisas, a iniciação científica, meu ramo nessa área de ciências por causa da robótica. E eu acredito que isso pode ser a porta para muitas outras pessoas, para muitos outros alunos. Um aluno que talvez nunca tenha contado, acha que é só isso, a aula é só ir lá, você fazer umas provas e acabou. Não, tem muito mais do que pode ser feito. Pô, você tem ali um robô, imagina, um robô ali que está andando porque você fez, você programou aquilo, ele está funcionando por causa de você. Dar essa visão para o aluno é um dos objetivos desse trabalho, da robótica, dele poder expandir o horizonte dele e não ficar limitado ao só o que a gente acha que tem, do que a gente acha que a educação simplesmente é. E é isso que o nosso trabalho quer trazer, não simplesmente o aluno aprender em si a fazer um robô ir para frente ou para trás. Nós queremos tudo que está por trás dele. Então, esse é o objetivo real do trabalho. Bom, dentro desse objetivo real que você falou, que é mostrar esse leque de possibilidades que, a partir da robótica, a gente consegue mostrar para os alunos, que é todo um processo de educação. Vocês pretendem já tentar aplicar isso em outros lugares? Vocês começaram no NAS, estão pensando em ir numa sala de aula? É o que nós queremos, na verdade. Nós tivemos contatos com, por exemplo, uma escola particular, nós temos... O Estado também tem planos para implementar a robótica, então nós queremos desenvolver nosso projeto para que ele esteja uma base suficiente para levar isso para uma sala de aula e ter realmente um resultado grande, né? Que com 4 alunos é uma coisa, mas ampliar isso seria muito benéfico para nós. Esse é algo que nós queremos para futuramente. Agora nós estamos trabalhando em melhorar o nosso trabalho para que isso seja possível. Bom, enquanto a gente falou daquele sitezinho lá com um monte de tutoriais, para quando que a gente pode esperar isso? Para quando? Olha, eu também não sei, porque nós estamos em fase de desenvolvimento, é muito difícil, porque nós temos erros. Por exemplo, agora estava envolvendo muita coisa no curso, infelizmente tinha um menino que estava trabalhando comigo, ele era muito bom na área de programação. Ainda está num processo de construção da solução. Sim, ele saiu e acabou ficando tudo em cima de mim, mas... Esse é algo que nós já queremos dar início e, por exemplo, chamar outros alunos para que possam desenvolver com a gente. Então, se a gente conseguir essa resposta dos alunos para que possam nos auxiliar, ele pode sair muito mais cedo do que talvez se continuasse só eu fazendo sozinha tudo, né? E você acredita que um estudante de uma escola pública, tá lá a própria escola oferece um momento, olha, vamos acessar o ambiente web que foi criado pelo pessoal do Instituto Federal para criar um robô. Ou a pessoa na casa dela, por que não? Né? Sim, para exato. poder criar na casa dela também. Flex. Você acha que a partir desses tutoriais, de conhecer a resistência dos materiais, ela vai conseguir construir um robô? Essa é a intenção, que ele consiga mesmo construir o robô dele e ver, nossa, eu consigo fazer isso, porque eu não consigo também fazer outras coisas. Então, eu acredito muito, de verdade, que o aluno ele vai ter essa possibilidade, ele vai conseguir sim criar o robô dele, mas ele não vai parar só aí. Ele não vai só parar quando o robô dele estiver pronto, ele vai levar isso adiante. Vai verificar que existem muitas possibilidades que ele pode, a partir de um robô. Então, isso que eu quero, ele construir o robô e ele verificar tudo que isso pode ser feito, entendeu? Legal. Hoje, para baratear custo, vocês usaram materiais recicláveis. Sim. Hoje, para diminuir... não precisar de tantos professores, uma solução é o ambiente online. No futuro, o que você acha que vai poder substituir tudo isso? Você acha que a própria robótica vai ser barateada? Você acha que vai ser mais fácil para as pessoas terem acesso a uma alternativa ao kit Lego, uma alternativa ao Arduino? Sim, existem vários projetos, inclusive, que propõem as alternativas. O problema é que, no Brasil especificamente, ele está se ensinando agora. Então, muitos produtos que nós temos que comprar, às vezes, pode vir de fora ou tem que comprar de outros estados e acaba sendo muito caro. Mas eu acredito que, com o tempo, quando eles perceberem o benefício que a robótica traz, tanto para o aluno, tanto para o ensino, para as aulas, ele vai ser, sim, barateado com o tempo.
Ele só precisa ser mais envolvido, ser ampliado em nível nacional. Bom, a gente tem uma pessoa que está pensando, nossa, eu acho que eu vou começar a aprender um pouquinho de linguagem de programação, vou começar a aprender um pouquinho sobre robótica. O que você falaria para essa pessoa agora? Eu falaria que vai dar muito trabalho, que vai dar muito errado, mas O que não é ruim. O que não é ruim, porque você aprende a lidar com seus problemas. Você aprende que você vai encontrar um problema, mas você vai passar por ele. E isso é outra coisa, por exemplo, que a robótica traz. Você vai se deparar com problemas, mas não é ali que você vai parar. E quando você verificar que você vai passar pelos problemas e você vai chegar na solução, isso é legal. Isso que é o mágico também da robótica. Você enfrentar os seus problemas e depois chegar a algo que, putz, nossa, eu ralei para chegar ali. Então, não desista. Vai dar errado? Vai, mas uma hora vai dar certo e vai ser muito gratificante. Que legal. Zara, muito obrigado por ter atendido ao nosso convite. Eu que agradeço, estou muito feliz de estar aqui. Bom, você pode acompanhar o MS em Pesquisa ao longo da programação da TV Assembleia, das emissoras parceiras e também no YouTube. Por lá é só pesquisar TV ALMS e conferir o nosso canal. Até mais! Zara, foi difícil aqui em Campo Grande encontrar as peças necessárias para vocês construírem essa solução para um robô? Olha, alguns sim, mas o que nós queremos? Que os alunos, qualquer um que tenha interesse em construir um robô, possa encontrar os materiais no dia a dia dele, entendeu? Então, o mais difícil não foi realmente ir atrás dos materiais, foi pensar nos materiais que poderiam ser reutilizados. Então, até a gente chegar aqui, putz, nossa, verdade, um pó de sorvete pode substituir. Esse foi o processo demorado. Porque achar os materiais em si não são difíceis. Não, você falou que teve um motorzinho de impressora. Deu para... Sim, foi fácil. trabalhoso foi talvez achar a impressora, mas aqui tem um ferro velho de eletrônicos, por exemplo. Então, nós fomos lá uma tarde e só começamos a desmontar. Tudo que a gente achava, catamos todos os motores para fazer testes com ele, para ver se eles poderiam ser mesmo utilizados. E você acha que aqui, ainda para a nossa região, ainda faltam as escolas públicas, as particulares eu sei que começou já, Sim. inserirem no currículo, já para os estudantes, noções de programação, noções de robótica? Olha, eu acredito que sim. Na verdade, ela é uma tendência. A robótica educacional tem crescido muito nos últimos anos no Brasil e ela tem sido uma tendência. Até que as escolas particulares têm adquirido essa matéria. Porque a gente tem até percebido aqui em Campo Grande, para oferecer robótica passou a ser um diferencial das escolas particulares. E agora tem muitas escolas indo atrás disso, porque eles viram que estava tendo interesse, nicho. tanto dos alunos, dos pais. Só que qual que é o problema das escolas públicas? A escola privada, o dinheiro entra bastante, então eles têm como inserir isso, né? As escolas públicas, nós dependemos tanto do governo municipal, do estadual, e não tem essa quantidade de verba como tem as escolas privadas. Então, é uma tendência, ele necessita, mas da onde que eles vão tirar esse dinheiro? Da onde que eles vão tirar esses profissionais? Até por isso que nós pensamos nosso trabalho voltado para as escolas públicas, porque é ali mesmo onde necessita, é ali onde os alunos, às vezes, eles têm interesse, eles querem aprender, mas eles não têm condições. E é ali que nós queremos entrar com o nosso trabalho. Quando vocês foram lá no núcleo de altas habilidades, superdotação, vocês levaram tudo? Nós levamos tudo. De novo, o nosso trabalho, ele é a PIBIC, então nós recebemos uma quantidade, então nós tínhamos a possibilidade de comprar alguns materiais para levar lá. Só que nós trabalhamos apenas com 4 ou 6 alunos. Que foi o que deu. Foi o que deu. Se nós levássemos para uma sala de aula, nós não teríamos condições de manter o nosso trabalho, porque seria muito. E além de que a robótica
ele é trabalhoso, você precisa dar uma certa atenção, então seria bem mais difícil nós conseguirmos lidar com uma sala de 30, 40 alunos. Bom, quando você começou a pensar nas soluções, quando vocês começaram de fato a pesquisa, qual que foi a parte mais difícil? Foi realmente pensar, putz, o que, que pode substituir um chassi, o que, que eu posso substituir? Foi essa a parte mais difícil ou teve algum outro detalhe que acho interessante falar? Esse foi uma dificuldade, sim, que nós encontramos até hoje, porque nós estamos pensando algumas soluções, nós já temos propostas. Qual que é a solução que você ainda não encontrou? Que tem num Arduino, num Lego, por exemplo? Por exemplo, o sensor ultrassônico, que ele capta a distância. Então, por exemplo, se um robô está reto, ele pode captar uma parede com esse sensor. Nós ainda não sabemos como substituí-lo. Estão procurando essa solução. Nós estamos procurando até agora. Mas outra dificuldade que nós tivemos além dessa, é que nem eu falei, senhor, pegar uma pessoa totalmente leiga no assunto, que não tem absolutamente conhecimento de nada, e transmitir tudo que nós sabemos. Quanto tempo? O curso no NAS foi em quanto tempo? Foi, se eu não me engano, uns 4 meses. 4 meses, uma vez por semana? Foi uma vez por semana, de 2 horas de duração cada. E essa duração, vocês conseguiram passar as noções? Nós passamos surpreendentemente tudo, mas o que vale ressaltar é que eles são um grupo superdotado de alunos. Já tem uma facilidade mais com o aprendizado. Exatamente. Então, nós verificamos algumas dificuldades neles. Então, nós temos que pensar em um aluno que não vai ter facilidade com nada, às vezes tem mais dificuldade do que qualquer outro aluno. Então, nós pegamos essas aulas que nós demos lá no NAS como base e nós queremos adaptar, ou seja, verificar quais os pontos fortes, os pontos fracos e melhorar. Bom, então, se isso um dia vocês conseguirem aplicar numa sala de aula de uma escola pública, aí, com seus 30, 40, 50 alunos, talvez a dificuldade em compreender o tema, nunca ter tido contato com o tema, talvez seja o maior desafio. Sim, exatamente. Como que nós vamos ensinar para ele uma linguagem de programação para uma pessoa, às vezes, que não sabe direito nem ler, nem escrever? Essa é a nossa dificuldade, mas nós queremos, entendeu? Então, nós, pelo que já temos de experiência, nós estamos verificando já o que falta, o que nós temos que dar mais ênfase. Esse é algo que está sendo trabalhado, inclusive, até agora. E, por exemplo, eu chegar lá e dar uma aula é fácil, é até fácil, eu tenho tudo pronto, eu posso auxiliar aluno por aluno. Mas e agora, se nós conseguimos, por exemplo, implementar em 10 escolas ou no estado inteiro? Tanto professor, não vai poder estar lá. Então, como que nós vamos transmitir tudo isso de uma forma online, por exemplo? Esse que nós estamos batendo a tecla. O que nós vamos fazer? Será que a gente vai fazer por meio de tópico ou por meio de tutoriais? Porque nós queremos isso, mas se tiver ali um professor, é muito mais simples. Mas nem toda escola tem um professor que sabe programar, que sabe mexer com eletrônica, com informática. Hoje, do desenvolvimento desse espaço na internet, o que vocês já têm? Então, nós criamos o Moodle o nome? Desculpa, tem que ouvir. É Moodle, que os alunos eles fazem um login deles. Essa é uma plataforma que já existe, você pode adaptar para as suas necessidades. Então, nós criamos que um aluno ele faz o registro dele, ele faz o login lá, e lá nós lançamos todas as aulas que nós provemos para eles. Então, ou também tutoriais, essas coisas, está tudo lá para eles. Mas o que nós queremos realmente fazer é uma base de dados. Como assim? Nós queremos criar o nosso próprio site. E o aluno que, por exemplo, eu quero criar um robô que, sei lá, fique rodando a sala. Algo bem simples. Então, eu já dou ali as alternativas que ele pode fazer. Por exemplo, eu já falo que a tampa de sorvete aguenta tantos quilos. Ele consegue fazer um robô ir a tal velocidade. E ele pode ir modelando o robô dele, entendeu? De acordo com o que ele tem e a necessidade dele. A gente consegue superar essa ausência de um professor. Exatamente. E lá, por exemplo, escolhi... Eu tenho uma capinha de CD, vou criar um robô com uma capinha de CD. Beleza. Aí já tem tudo que ele pode fazer. Como ele pode furar essa capinha, como ele pode utilizá-lo. E vai indo, ele vai tendo as instruções dele. Então, ele tanto dá o suporte para como montar, ou como programar, e assim vai. Nossa, muito legal. Bom, e a gente vai saber da Zara no próximo bloco o que é que esse trabalho que o grupo dela faz pode gerar para o futuro. É daqui a pouco.